Oi pessoal, tudo bom? Tô aqui para falar um pouquinho sobre a minha trajetória. Para quem não me conhece, meu nome é Mônica Cerezer, eu sou psiquiatra formada há 26 anos. Eu vou dividir minha trajetória em 3 partes. Por que eu vou dividir em 3 partes? Porque a minha história, dentro daquilo que eu faço hoje, começou muito tempo atrás, mesmo antes de eu estar fazendo uma faculdade de medicina. Por que eu tô falando isso? Porque quando eu tinha por volta de uns 13, 14 anos, aqui na minha cidade, Jundiaí, minha mãe e um grupo de amigos montaram uma instituição chamada Casa Transitória. Por que Casa Transitória? Porque as crianças chegavam de lares onde sofriam maus tratos e passavam transitoriamente por essa casa. Então, lá atrás, ainda quando pequena, na minha pré-adolescência, eu participei do contato direto com essas crianças e comecei a pensar, poxa, como que as crianças podem ser tão maltratadas? Eram crianças, meninas abusadas, queimadas com bituca de cigarro, ferro, coisas assim que você não podia imaginar que poderia existir alguém que pudesse fazer isso. E comecei a ficar pensando como que poderia ser feito, o que a gente poderia fazer para estar ajudando essas crianças e de onde elas vinham, qual era a estrutura familiar desses lares. Enfim, esse é um começo. Então foi plantada ali uma sementinha para eu ficar observando como acontecia o desenvolvimento dentro do sistema familiar, dentro o sistema familiar, como as crianças cresciam dentro de cada um dos sistemas familiares. E fui crescendo em cima disso, participando do cuidado direto com essas crianças e fui caminhando pro meu curso de medicina, que eu fiz na PUC São Paulo. E ao longo também da faculdade de medicina, eu percebi como que se um adolescente não trabalhado emocionalmente pode sofrer muito na vida. E eu venho de uma família muito super protetora, de uma mãe muito super protetora e que de repente me vi num mundão e tendo que lidar com coisas que eu não tive a oportunidade de estar vivendo antes. Não tive a oportunidade por conta de uma super proteção e não tive a oportunidade por conta do meu perfil de personalidade, porque eu sou uma pessoa introvertida e eu vim a descobrir isso lá na frente, depois eu divido com vocês, o quanto que o desconhecimento dessa minha introversão me trouxe muito sofrimento. Então, quando eu falo do que eu faço hoje, eu falo um pouquinho por conhecimento de causa e que já passei por muitas dores, né? Muitas questões que me fizeram crescer e chegar onde eu estou hoje. Podendo entender quem senta aqui na minha frente de uma forma mais humana, mais empática. Muito bem, fui para a faculdade. Ao longo da faculdade, o que eu pude perceber? Novamente, a minha dificuldade enquanto adolescente, que eu entrei com 17 anos na faculdade, a minha inexperiência absoluta, emocional, e o quanto que as dores dos pacientes com que a gente passou a conviver era muito intensa, e quanto que as pessoas tratavam a doença e não vendo o cliente, o paciente. E eu me via perdida nas aulas de pediatria, como a última aluna a sair do quarto, porque eu ficava conversando com aquela criança que tinha uma leucemia ou que tinha alguma patologia mais significativa e a mãe eventualmente não estava ali por perto e a gente ficava muito em cima, né? Ele tem problema, é o fígado tal, é o baço tal, enfim, mas não é o João, o Pedro, o Paulo, a Maria. E ficava ali conversando com aquela criança. E assim foi a minha faculdade, os anos de faculdade. Ao longo dos anos de faculdade sempre havia a questão da criança, do adolescente pairando no meu desejo de formação. Até que no final da faculdade, após passar várias ideias de GO, pediatria na minha cabeça, eu falei, não, eu vou fazer psiquiatria. Por quê? Porque eu acho que todo médico tinha que ter ao menos uma experiência de como que a nossa mente funciona, como que eu posso estar trabalhando com o cliente, como que eu posso estar trabalhando de uma forma mais humanizada com o paciente. Não vendo só a doença, mas vendo o que está por trás dessa história de vida do paciente. Aí terminei a faculdade em 94 e já entrei na residência da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, onde eu tive uma oportunidade
assim, imensa de conhecer o Dr. Krinsky, que ele foi um grande psiquiatra infantil. Tive contato com ele ainda na residência, e com outras pessoas que eu sou eternamente grata. E uma delas é o professor Marcos Mercadante, que ao longo da minha residência na Santa Casa, eu tive essa experiência de ver como lidar com o cliente, como estar se aproximando com o cliente, e mais uma vez falando de uma forma muito humana, né? Olhando o cliente com satisfação. E foi então que eu fiquei 2 anos na Santa Casa, sempre com essas questões, trabalhando a criança, onde eu me descobri psiquiatra infantil e da adolescência. Então, a Santa Casa de Misericórdia, eu fiz psiquiatria geral. E aí a gente via de tudo, um pouco. E eu vi que eu gostava muito mesmo de estar atendendo criança e adolescente. Conheci a Josiane, a Maria do Rosário e outras pessoas muito interessantes lá dentro. E o Marcos, que me fez ter o desejo de pular para outra etapa da minha vida, que foi a residência no Hospital das Clínicas de São Paulo, da Faculdade de Medicina, da USP. E que foi uma experiência incrível, não só como profissional, mas como pessoa, que é um ambiente totalmente diferente, onde existe muita competição, é tudo muito acirrado, existe muito ego, existe várias coisas, e eu aprendi a lidar ali no meio com essas questões. E vendo que realmente dentro da psiquiatria infantil, o que me chamava mais atenção era da onde surgia aquela patologia, como que a criança chegava naquela situação, e sempre olhando para a dinâmica da família. E então o professor Marcos Mercadante me convidou para fazer parte do consultório dele, enquanto ele foi fazer pós-doc fora do país. Ficou em Yale, se não me engano, 2 anos. E a primeira coisa que ele me disse, infelizmente ele não está aqui com a gente, que é uma pena, porque é uma pessoa que tinha muito a agregar, muito a estar passando de informações para nós. Ele falou: cuide dos meus pacientes com muito zelo. Você não vai atender meu paciente de uma forma rápida. Você vai atender meu paciente olhando para a necessidade desse paciente. Então você vai ficar pelo menos 1 hora com o meu cliente. Eu, recém-formada, me vi nessa situação e fiquei lá esses 2 anos. Quando ele retomou, ele queria que eu continuasse no consultório, mas a minha vida já estava caminhando para outro rumo, que era de construir a minha família. Então eu optei em sair de São Paulo, onde eu fiquei muitos anos, e vim para minha cidade, Jundiaí. Ainda em São Paulo, o que eu pude vivenciar? Estudos com o professor de Loreto, que também é uma pessoa incrível, foi uma pessoa incrível dentro da psiquiatria infantil. A professora Sônia Friedrich, que também aprendi muito com ela num curso que eu fiz. A doutora Amélia Vasconcelos, que eu olhava para ela e falava: meu Deus do céu, essa mulher é maravilhosa, como que ela pode falar sobre a estrutura da família através de um desenho da criança. Então a gente aprendeu a estar trabalhando como que a gente lê o desenho e o que está por trás disso, como que a gente pode saber dessa família, dessa criança, através do desenho, dentre outras coisas. E dentre outras tantas pessoas que a gente acaba convivendo e fazendo cursos, foi crescendo dentro de mim ainda mais o desejo de estar criando uma ideia de: será que pode existir uma escola de pais? Será que não seria interessante que os pais pudessem aprender coisas que eles desconhecem e que essas coisas acabam atrapalhando o desenvolvimento emocional desses filhos? Fiquei com essa ideia, fazer um projetinho sobre escola de pais. No fim, esse projeto ficou na gaveta, porque logo em seguida eu acabei me tornando mãe e não me vi nessa energia de estar dividindo a maternagem com o cuidar de outras tantas crianças com famílias com bastante necessidade de você se doar, de você estar inteiro. Por um tempo eu parei de atender criança e adolescente, até que então, quando eu tive os meus 3 filhos, já estava ok com essa questão família, retomei o meu atendimento para crianças e adolescentes,
Só que aí, nesse meio do caminho, eu comecei a fazer alguns questionamentos ao longo dos meus atendimentos. Eu ficava pensando, poxa vida, o que poderia ser feito para que este adulto que senta aqui na minha frente hoje não precisasse estar aqui? Que ele pudesse ter uma qualidade de vida melhor, emocionalmente falando. Por que ele está tão deprimido? Por que ele está tão ansioso? Por que ele desencadeou N questões aqui? Claro que a gente sabe que existe a parte da biologia, a gente sabe que existe a parte das questões genéticas, mas os estudos recentes mostram que a genética é menos preponderante e o que vale mais para estar levando a pessoa a ter qualquer tipo de patologia é o meio, é onde ela cresceu. E aí eu fui, ao longo do meu trabalho paralelo da minha psicoterapia, eu fui fazer alguns cursos, algumas pós-graduações. A primeira foi na análise transacional. A análise transacional, gente, abriu a minha cabeça e fez um marco divisório absoluto. E a gente aprende coisas muito simples, onde Eric Berne fala que até uma criança de 8 anos é capaz de entender como a nossa mente funciona. E aí eu fiquei de novo pensando, meu Deus, por que as pessoas não sabem disso? Por que existe tanto sofrimento? Por que eu sofri tanto? Por que eu me cobrei tanto? Por que eu me dei conta de situações que me tiraram do prumo e que não havia necessidade? Então aí vem os conceitos, os 3 estados de ego, que eu acho bárbaro, onde a gente vai poder saber aonde que eu tô. Será que eu tô no circuito positivo? Será que eu tô no circuito negativo dos estados de ego? Onde eu tô? E eu poder escolher para que lado que eu vou. Então foi muito interessante saber disso. Foi muito interessante saber quais são os meus mandatos, que são injunções inconscientes que eu ponho na cabeça lá atrás da infância. E eu fiz isso. Eu tinha que ser forte, eu tinha que ser perfeita, eu tinha que agradar sempre, eu tinha que ser esforçada, eu tinha que ser apressada. Tinha? Não, gente, não tinha. Mas o quanto que isso acarretou de sofrimento na minha vida? Um monte, né? Então a análise transacional foi muito interessante para a gente poder observar o que a gente faz com o nosso modo de pensar, de sentir e de agir. Foi aí que eu comecei a falar, opa, peraí, tem alguma coisa esquisita aqui dentro dos meus atendimentos, porque eu tô olhando para o paciente simplesmente como uma pessoa que tem uma doença, e eu vou medicar, e volto daqui um mês pra gente rever se tá ok a dose, se é o remédio adequado, se precisa ser feita alguma outra coisa, e ok, o paciente podia até voltar melhor, mas depois de um tempo ele recaía, ou tinha recidivas, e voltava tudo para estaca zero. Então esse sempre foi o meu questionamento, o que eu poderia fazer de diferente para esse cliente que está aqui comigo agora, falando das dores, falando de uma depressão profunda, falando de muito medo, falando de manias. E o que eu poderia fazer? Como que eu poderia ajudar esse paciente? Poderia ajudar entendendo melhor como que a mente funciona. Porque infelizmente na faculdade, pelo menos na minha época, a gente não aprendia detalhadamente essas questões que eu fui buscar depois, né? Trabalhar psicodrama, que eu tive a oportunidade de conversar e estar fazendo sessões com a doutora Rosa Cuquier, que foi um super aprendizado, e vendo como que as dinâmicas podem ser trabalhadas de uma forma a trazer para você paz, plenitude, muito legal, né? E depois de um tempo eu fui caminhando buscando outras formas de estar trabalhando esse lado emocional. Fiz vários cursos. E depois um curso que foi bastante significativo também foi o curso que eu fiz na Filipelli, onde eu fiz vários cursos para estar trabalhando a mente, conhecer mais profundamente a mente, porque eu como médica eu sentia a falta da ciência, como que acontece, o que acontece lá dentro, como que funciona com os neurotransmissores, como que funciona o pensamento, como que interage. E aí eu fui fazer um trabalho de neurocoaching, que foi também fantástico. E outros assessments, como trabalhar com FireOB, MBTI 1, MBTI 2, o TKI, que são outras ferramentas que a gente vai usando, né? Para entender melhor a afetividade, para entender melhor como que a gente funciona. E lembra lá atrás que eu falei que eu era bastante introvertida dentro de um meio familiar extrovertido. Então eu me sentia uma ovelha negra da família, me senti esquisita, me senti estranha, porque o introvertido ele não busca energia fora nas pessoas, ele busca energia
dentro. Então eu gostava de estudar, eu gostava de ler, eu gostava de ficar no meu quarto estudando. E não era natural que um adolescente fizesse isso, porque na época o que era necessário fazer? Vamos sair, faz isso. E eu sou a quinta filha, onde meus irmãos faziam isso. E eu não. Então, gente, tem alguma coisa estranha com a Mônica, né? Só que não, eu só não tinha necessidade disso. Eu não me abastecia disso. Eu me abastecia de um grupo pequeno de amigos, onde eu me sentia plena na troca de informações e de conteúdos, onde eu me sentia ok de estar ali naquele momento, não necessariamente saindo em festas, que na época a gente falava que eram bailes, né, domingueiras. Não me trazia prazer em fazer essas coisas. Então é importante a gente se conhecer. E aí o MBTI trouxe um norte bastante significativo, porque são 4 letras que se misturam no total de pares de opostos, né? Então são 8 letras que se misturam e dão 16 tipos de personalidade. Eu descobri a minha. Falei, nossa, que mágico, que interessante, que legal eu poder saber como eu funciono sem ter que trabalhar, gente, na minha zona de esforço, fora do meu eixo, que eu vivi a minha vida inteira. E aí entra uma outra etapa da minha vida, que foi quando eu descobri o estresse. Que estresse era legal, ser estressado, né? Todo mundo estressado porque é esforçado, porque tá fazendo um monte de coisa, legal. Só que não. Aí eu encontrei a doutora Marilda Lippe, que é fantástica e que mudou também, novamente, o rumo da minha vida. Por que eu falo isso? Porque eu fui estudar terapia cognitivo-comportamental no Instituto da doutora Marilda e descobri o trabalho com estresse. E aí eu me vi estressada. Eu falei, meu Deus do céu, como assim? O que eu faço com isso? E vi que como a gente, não tendo essas informações, sofre. Perde qualidade de vida. Deixa de viver na sua totalidade. Eu falei, opa, vamos trabalhar isso com os clientes do consultório também. Se você entende o que está acontecendo com você, você cria dentro de você vontade de fazer algo. E aí você parte para ação, tendo disciplina, portanto, de estar olhando para os seus mapas mentais. E o que são mapas mentais? É a forma que você constrói as informações dentro da sua cabeça. E eu percebi que por anos eu vivi tendo que coisas, numa tirania do devo absoluto, catastrofizando coisas. E isso me trazendo um mal danado, não só para mim, como também para os meus filhos. E aí você fala, opa, peraí, não dá para ficar fazendo isso. Porque enquanto é comigo, eu posso estar me virando, vou para terapia, vou fazer as coisas e vou ficando bem. Enquanto a gente está fazendo isso, e aí quando a gente passa a fazer isso com pequenos que ainda não sabe lidar com isso, não é legal, né, gente? Então, foi aí que eu comecei a trabalhar com a doutora Marilda, franqueada do CPCS, aqui em Jundiaí. Fiquei algum tempo com esse trabalho conjunto, até que eu me dei conta que eu queria realmente trabalhar com os clientes do meu consultório só. Eu não queria ir para empresa, eu não queria fazer outras coisas que a franquia me solicitava. Então eu foquei o meu trabalho aqui no consultório. E nesse caminhar aconteceu uma situação bastante significativa para mim, que eu me separei com 3 filhos pequenos. Aí uma nova mudança na minha vida, que eu precisei me reinventar como pessoa, como mulher e como médica, porque o trabalho começou a criar um outro movimento por conta de estar administrando 3 filhos em casa. E aí eu pensei, peraí, tudo que eu fiz um monte de pós, eu fiz um monte de curso, estudei em lugares bastante legais, convivi com pessoas muito interessantes, muito donas do saber, no sentido de informação, eu pude me abastecer com muitas pessoas interessantes na minha vida profissional. O que eu vou fazer com isso? Então agora chegou a hora de olhar o que eu posso fazer para que eu fique bem, porque eu ficando bem, os meus filhos vão estar bem, e eu vou poder ajudar ainda mais os meus pacientes. Aí o que eu fiz? Pensei, vou montar um treinamento cognitivo, que depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E criei
esse novo modo de olhar para os meus pacientes aqui no consultório, que para mim foi mágico. Então foi um marco divisor, onde eu pude olhar para mim e olhar para eles e falar, ó, gente, funciona, tô aqui, tô inteira, tô conseguindo me retomar, me reinventar e tô bem, apesar de estar machucada. Então isso foi muito legal para mim. E aí foi um novo momento na minha carreira, que fiquei alguns anos trabalhando treinamento cognitivo, mais com adultos, e continuei dentro dos atendimentos com adultos, perguntando, poxa vida, eles trazem muita informação de que os filhos não estão bem, que meu filho adolescente não fala comigo, que meu filho pequeno é muito birrento, que ele me dá muita dor de cabeça, é muito hiperativo, é muito agitado, não come, não dorme. Eu falei, peraí, então a gente precisa olhar também para esses adolescentes, para essas crianças. E aí eu cheguei fechando o que eu comecei lá atrás na minha formação ainda como psiquiatra na Santa Casa, que eu ainda só estava fazendo psiquiatria geral, fazendo o curso da doutora Amélia Vasconcelos, onde eu fiquei pensando, gente, a gente precisava fazer uma escola de paz, porque, puxa vida, tem muita ignorância, e ignorância não é burrice, é falta de informação. E eu me vi muito ignorante por muitos tempos, e me sinto ainda hoje, em muitas situações, em muitas coisas. Mas, quanto mais a gente aprende, maior a chance da gente obter sucesso naquilo que você quiser fazer. Porque existe uma fórmula do sucesso. Sucesso é igual a informação mais ação. E eu comecei a pôr esse meu desejo que eu venho trazendo lá de trás em prática, que é ir para ação. Vamos então trabalhar com criança e adolescente. E nesse interim, nesses anos todos que eu falei para vocês, já houve momentos, lembra daquele grupo de jovens onde eu fazia parte, lá da casa transitória? Teve vários momentos que eu tentei retomar, não foi muito legal essa minha retomada, ficou um tempo, depois parou. E agora de novo, eu como mãe de 3 filhos e amigas com mesmos objetivos, a gente está retomando isso, podendo passar conceitos legais para os nossos filhos, que a gente está aqui por uma causa maior, que não é só estar simplesmente estudando, passeando, viajando, que existe um social, que existe muitas coisas legais. Então voltou a um outro momento da minha vida, onde eu estou retomando os meus projetos sociais, onde aqui dentro do consultório eu estou trabalhando com pais como eu sempre quis trabalhar, onde eu posso estar dando orientação para eles com a experiência enquanto mãe que eu tenho, enquanto profissional, enquanto todas as informações que eu venho coletando nesses anos todos e fazendo algo que eu tenho como hoje missão, que é poder passar para as pessoas um pouquinho da informação que eu tenho e vendo que eu posso cada vez mais estar estudando, estar buscando, como eu venho fazendo, estudando um pouquinho sobre constelação, sobre medicina antroposófica, que são pessoas incríveis, o Steiner, o Bert Hellinger. Você fala, meu Deus, quanta informação legal e quanta coisa gostosa que a gente pode estar buscando e dividindo aqui no consultório com quem me procura. Isso é muito gostoso a gente se colocar num papel de poder estar conduzindo, e eu não sou melhor que vocês em absolutamente nada, apenas ter um pouco mais de informação e estar dividindo histórias, e estar dividindo informações, fazendo com que as pessoas tenham uma ampliação da consciência. Isso para mim é mágico. Isso para mim é de fato encontrar minha missão, e estou muito feliz com isso que eu venho fazendo há alguns anos aqui no consultório. E principalmente agora, com essa retomada do trabalho dos pais e adolescentes e crianças também. Então, eu quero dividir um pouquinho com vocês essa minha história, para vocês entenderem por que eu vim parar aqui, né? O que aconteceu comigo, que me fez chegar onde eu tô hoje. Então, tô aqui, pra gente poder continuar dividindo, pra gente poder continuar aprendendo e se tornando pais melhores, pais mais conscientes. Então, lembrando sempre disso, quem quer que seja que entra aqui, eles saem com uma amplitude muito maior de consciência, porque eles vão passar a olhar para a forma que eles se veem. O autoconhecimento é absolutamente necessário para você fazer transformação na sua vida. Lembra? Sucesso é igual informação mais ação.
Então, quando a gente entende o que acontece dentro da gente e como a gente funciona, qual que é a tua estrutura de caráter, qual é o seu temperamento, qual é o seu perfil de personalidade, quais são suas crenças, quais são as suas distorções cognitivas, como funciona o seu pensamento, se ele é automático, se ele é uma coisa que você nem sabe que você pensa, o que acontece dentro da tua cabeça? Será que você é uma pessoa assertiva? Será que você é uma pessoa passiva? Ou você é agressiva? Como você resolve seus problemas? Como você administra seus conflitos? Né? Tudo isso a gente aprende aqui. Que parte da sua infância houve algum enrosco, houve algum trauma que faz você agir como você age hoje? Então, quando a gente tem tudo isso muito claro, você é dono da sua vida, você é dono da sua história, você é dono do que acontece aqui dentro. Então você passa a escolher, ou eu vou ficar na dor, ou eu vou partir para ação. O que você escolhe? Então eu faço aqui um convite para você. Vamos parar de drama, parar de mimimi, usar então no lugar desse drama a sua potência, que a gente fala dos 3 P's, que é poder, potência e permissão de você criar aí na sua vida um caminho muito mais satisfatório, com qualidade de vida, com plenitude e com aquele gostinho de quero mais, quero cada vez mais me tornar uma pessoa melhor. Então vem pra cá, vamos conversar, vamos fazer com que isso de fato se torne realidade.